Em meio ao tecido do tempo, há uma figura que se ergue, transcendente e etérea. Uma presença que atravessou milênios, que uniu corações e dividiu mentes. Seu nome é Jesus. Nesta jornada buscamos não a fé, mas as marcas deixadas na história, os fragmentos de sua existência que sobrevivem ao crivo dos séculos. Para muitos, ele é o Salvador, o Filho de Deus, cujos passos ressoam nas Escrituras Sagradas. Para outros, é uma figura histórica, cuja vida ecoa nos documentos antigos, nas palavras de cronistas e nos vestígios do passado. É nesta encruzilhada entre fé e história que embarcamos, guiados por documentos, inscrições e relatos que tentam capturar a essência de um homem que, há 2000 anos, transformou o mundo. Nos manuscritos antigos do Novo Testamento, encontramos os primeiros vislumbres da vida de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João tecem uma narrativa rica e complexa, onde a divindade se mistura à humanidade. Esses textos, compilados por seguidores devotos, são mais do que meras histórias. São testemunhos de uma era, ecoando as palavras e ações daquele que caminhou pelas terras da Palestina. Os evangelhos sinóticos, em particular, oferecem um retrato harmonioso e por vezes divergente, mas que se entrelaçam numa tapeçaria de fé e história. A figura de Jesus também emerge nas epístolas de Paulo, onde a teologia e a história se encontram. Paulo, um contemporâneo de Jesus, oferece vislumbres de um homem cuja influência transcendeu sua morte, moldando o nascente movimento cristão. Mas os ecos da vida de Jesus não se limitam ao Novo Testamento. Nos escritos dos primeiros pais da Igreja, como Clemente de Roma e Inácio de Antioquia, encontramos confirmações adicionais. Eles, que viveram nas gerações seguintes, reforçam a narrativa dos evangelhos e testemunham a disseminação rápida e inexorável do cristianismo. Através desses textos cristãos, vemos um retrato multifacetado de Jesus. Um homem cujas palavras e ações ressoam através das eras, preservadas pela devoção dos que o seguiram e acreditaram em sua mensagem. Mas a história de Jesus não se limita aos relatos de seus seguidores. Nos textos de historiadores antigos, encontramos menções que ecoam a presença de um homem chamado Jesus. O historiador judeu Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades Judaicas, escreve sobre Jesus, que era chamado de Cristo. Embora suas menções sejam breves, elas são poderosas. Josefo, um fariseu e historiador do primeiro século, oferece uma perspectiva externa, uma confirmação de uma figura que não apenas existiu, mas que também impactou profundamente sua época. Tácito, o historiador romano, em seus Anaís, faz referência aos cristãos e a seu fundador, Cristo, que foi condenado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tácito, um cronista meticuloso, descreve a perseguição dos cristãos e, ao fazê-lo, reforça a historicidade de Jesus. Plínio, o jovem, em suas cartas ao imperador Trajano, menciona os cristãos e suas práticas, oferecendo um vislumbre de como a fé em Jesus se espalhou rapidamente, mesmo diante da perseguição. Esses testemunhos não cristãos, provenientes de historiadores respeitados e autoridades romanas, fornecem uma corroboração valiosa. Eles ajudam a tecer a narrativa histórica de Jesus, mostrando que sua existência foi registrada não apenas por seus seguidores, mas também por observadores externos, neutros ou até mesmo adversários. Além dos textos, as pedras da Palestina falam. A arqueologia, com suas escavações minuciosas, traz à luz evidências que reforçam o contexto histórico de Jesus. As ruínas de Cafarnaum, onde acredita-se que Jesus tenha vivido e pregado, revelam uma cidade vibrante. A descoberta da sinagoga, mencionada nos evangelhos, oferece um elo tangível com as narrativas bíblicas. O ossuário de Tiago, um artefato controverso, inscreve o nome de Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Embora seu autêntico significado seja debatido,
Ele sugere uma conexão com a família de Jesus. As inscrições e moedas da época, as descobertas de sepulturas e os fragmentos de manuscritos do Mar Morto, todos convergem para pintar um quadro vívido da era em que Jesus viveu. Através dessas descobertas, o mundo de Jesus se materializa. As pedras, os ossos e os fragmentos oferecem uma janela para o passado, permitindo-nos vislumbrar a realidade por trás dos textos. A interpretação histórica é uma dança delicada entre evidências e possibilidades. Os historiadores aplicam métodos rigorosos para analisar os textos antigos, cruzando referências e avaliando a consistência dos relatos. O estudo crítico dos evangelhos revela camadas de tradição oral e escrita, mostrando como as histórias de Jesus foram transmitidas e preservadas. A análise textual e a crítica de fontes ajudam a distinguir entre mitos e fatos. Historiadores modernos como Bart Ehrman e N.T. Wright contribuem com perspectivas valiosas, explorando a figura de Jesus sob a luz da história e da arqueologia. Eles abordam as discrepâncias e convergências nos relatos, buscando a figura histórica por trás do Cristo da fé. Essa análise meticulosa não diminui a figura de Jesus. Pelo contrário, enriquece nossa compreensão. Ela revela um homem profundamente imerso em seu contexto cultural e religioso, cujas palavras e ações deixaram uma marca indelével na história. E assim, através das brumas do tempo, emerge a figura de Jesus. Um homem, um profeta, um salvador. As evidências históricas, dispersas e fragmentadas, convergem para formar um retrato que, embora incompleto, é inegavelmente poderoso. A história de Jesus não é apenas uma questão de fé. É uma tapeçaria tecida com fios de documentos, pedras e palavras. Uma narrativa que ressoa através dos séculos, tocando o coração da humanidade. E enquanto continuamos a explorar, a questionar e a descobrir, a figura de Jesus permanece, um farol na escuridão do passado, guiando-nos em nossa busca incessante por verdade e significado.